Então, a ideia é justamente a gente poder debater a respeito sobre o processo de saneamento, como é o que ocorre, como deve ser. Então, para hoje, a ideia da como democratizar o acesso ao saneamento básico no Brasil. A ideia é assim, tem como democratizar? Como democratizar um serviço dado como básico à população? Como estabelecer um processo de saneamento adequado ou como investir adequadamente, tá, os recursos destinados à estrutura de saneamento básico. Só que é o seguinte, como, por exemplo, na verdade, você sabe o que é o saneamento básico? Então, vem assim, vou citar um exemplo, coloquei aqui algumas imagens bacanas, como, por exemplo, muitas pessoas no final do ano, no meio do ano, nas férias, no feriado, gostam de ir a uma praia. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? Já pensou? Eu lá no meio dessa água, no meio dessa praia maravilhosa, deitado, sem tomar cerveja. Olha que coisa ruim, mas tomando uma água de coco bem gelada, me refrescando, tudo mais. Isso deixo para o final do ano nas férias, tá? Você sempre vai gostar de ter um ambiente assim, ou lindo e maravilhoso, uma grande orla, mas essa orla em torno da praia, lindo e maravilhoso. Só que, em algumas regiões, você pode encontrar essa realidade, tá? Esgoto a céu aberto nas praias. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa, já chegou em uma praia e andando, caminhando pela praia, encontrou esgoto a céu aberto em algumas extensas áreas de praia, tá? Ou dentro dessas condições, esgoto praticamente não tratado, tá? O esgoto é despejado às margens das praias e contamina toda a praia, principalmente a região de turistas. Boa Viagem, no Recife, estava passando por um processo semelhante a esse, até que o Ministério Público interveio e interditou algumas praias em Recife, tá? E acabou exigindo da prefeitura um recurso melhor a respeito do programa de saneamento básico, ou essa realidade, né? Que é esgoto a céu aberto, crianças brincando no esgoto a céu aberto, mas despejando os detritos na praia. Vejam só que realidade. E isso, vocês sabem do que eu estou falando, não é nenhuma mentira, nenhuma situação, nenhuma relação de má influência, mas nós temos a ideia fundamental ligada a essa situação. Mas nós temos que entender assim, mais de 40% dos domicílios brasileiros ainda não têm rede de esgoto e tudo é despejado nas ruas, ou fossas de reserva de detritos e tudo mais. Então, existem essas possibilidades ainda dentro do Brasil, mas a pergunta é assim, opa, deixa eu pegar aqui, me mandaram a perguntinha aqui, deixa eu abrir, tentar abrir novamente, não consegui visualizar, espera aí, deixa eu visualizar. Ô, Ronei, volta aí rapidão para aquele gráfico lá. Não, eu vou voltar lá. Estou lendo uma pergunta Por que me mandaram. favor. É uma praia que eu fui no Tá. Nordeste, tinha Obrigada. literalmente a ilha de lixo. Ótimo, isso é verdade. Então, existe realmente aquilo que nós chamamos também de ilhas de lixo, tá ok? Essas ilhas de lixo realmente ocorrem em boa parte do litoral brasileiro. Deixa eu botar essa aqui, Nanda. Isso. Aí, obrigada. De nada. Aí é o seguinte, quando nós falamos em saneamento, nós falamos em estrutura de controle da água, o esgoto, resíduos sólidos, para quem não sabe o que é resíduos sólidos, lixo e drenagem, para que a cidade não fique debaixo d'água, ou um caso de chuva e tudo mais. Só que aí é o seguinte, importante, saneamento básico. E o que é o saneamento básico? Sempre ligado ao meio em que nós vivemos, não só o chamado meio ambiente, mas o meio urbano que nós vivemos. Vocês sabem que a densidade demográfica do Brasil é cerca de 17 ou 19 habitantes por quilômetro
quadrado. E nós temos ainda dentro dessa realidade diversos indivíduos que não têm acesso, tá, ao saneamento básico e que propriamente prejudicam o saneamento básico, na ideia de jogar o lixo inadequado, de má utilização da água e sucessivamente. Então, assim, saneamento básico é atividade relacionada com abastecimento de água potável, manejo da água pluvial. Para quem não sabe o que é manejo da água pluvial, é o esgoto, vamos falar assim, tá? Dar um destino adequado à água da chuva. Então, quando chove em Campo Grande, nós temos áreas de alagamento. Quando chove muito pesado em Campo Grande, nós temos algumas áreas de manejamento, porque o manejo, tá? O manejo dessa água pluvial não é adequado. Vocês vão entender claramente o que eu estou falando. Na frente do shopping, em frente ao shopping Norte e Sul, tem um projeto em execução há muito tempo, tá, de manejo da água pluvial. Quando chove, a água desce para os córregos e vai descendo todo para aquele córrego e vai arrastando tudo da sua margem. Então, o manejo de água pluvial, como é feito esse manejo de água pluvial? De forma racional, com rede de esgotos e um destino adequado para aquela água. Então, a coleta de lixo, tá? Tratamento de esgoto, limpeza urbana. Se você, olha, sinceridade, sem fazer campanha negativa a algumas cidades. Existem algumas cidades onde elas são sujas, onde elas são fedidas, como, por exemplo, em Salvador, é uma cidade praticamente suja. No Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, tá? Principalmente as áreas que vão do Leme à região do Pontal, passou por um processo de reurbanização, de reordenamento da coleta, tá? Da coleta de resíduos sólidos, do lixo, mas isso quem causa, basicamente, é a população. Nós não devemos tirar a culpa da população, porque se você joga um papelzinho de bala, se você joga uma embalagem, se você joga uma sacola plástica na rua, você não está contribuindo para o bem-estar da população, muito menos para um bem-estar da própria sociedade. Então, controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico visando a saúde das comunidades. Então, por favor, quando se fala de saneamento básico no Brasil, as pessoas logo entendem a rede de água e esgoto somente. O saneamento básico tem todas essas condições. Então, abastecimento de água potável, manejo da água pluvial, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos, controle de pragas ou qualquer outro tipo de agente, certo? Aí eu pergunto para vocês que são campo-grandense nato, que moram em Campo Grande, e para mim também, tá? Que eu adotei Campo Grande como uma cidade-mãe, porque eu moro aqui já há muito tempo. Então, eu pergunto para vocês, Campo Grande é uma cidade limpa? Campo Grande é uma cidade onde tem pelo menos uma estrutura de, vamos dizer assim, acessível de saneamento básico? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Campo Grande é uma cidade limpa? Se alguém quiser, pode responder. Depende. Parabéns, cara. Querendo ou não, Campo Grande é uma cidade limpa. Existem cidades muito mais limpas que Campo Grande, mas se você pegar e comparar com outras cidades da Grande São Paulo, por exemplo, se você pegar a região do Rio de Janeiro, se você pegar a Salvador, a região de Salvador, Fortaleza já foi uma cidade super limpa, tá? Só que ultimamente ela tem passado por um desleixo muito grande. Natal passou por uma crise de coleta de lixo, tá? Campo Grande nós temos uma coleta basicamente adequada. Nós temos a coleta de sólidos gerais e também temos a coleta seletiva. Eu não sei se você faz a coleta seletiva, mas no meu bairro tem a coleta seletiva. Toda quarta-feira
passa o caminhão de coleta seletiva resgatando os resíduos sólidos para a gente poder deixar. Então, entendam claramente, quando você for escrever algo a respeito do saneamento básico, que saneamento básico não se refere somente ao sistema de abastecimento de água e esgoto, mas uma série de outras coisas que resultam dessas condições que dão uma possibilidade de melhor condição de vida à população. Algumas curiosidades acerca do saneamento básico, tá ok? No caso do Brasil, diz assim, cerca de 8,6 milhões ou 17,5% da população dos 49 milhões de domicílios no Brasil em 2003 não eram atendidos por rede geral de abastecimento de água, principalmente na região norte, principalmente lá no interior do Amazonas. Fica difícil você ter uma central de saneamento de água potável. As pessoas acabam consumindo a água dos rios, dos poços e dos lagos que estão ali. Portanto, a água não tem o seu devido tratamento adequado para ela ser potável, certo? Segundo os dados do governo federal, apenas 28,2% do esgoto sanitário coletado nos domicílios brasileiros recebe tratamento e só uma pequena parcela tem destinação final sanitariamente adequada ao meio ambiente. Aí eu vou chamar a atenção de vocês, eu não sei se vocês já perceberam ou se já passaram algum dia lá e perceberam essa situação. Se você for ao shopping Norte Sul, nós temos alguns problemas de caráter fundamental. Tá? O Norte Sul é na Ernesto Geisel, sim. Então, você tem o problema ali da central de captação de água pluvial na frente do shopping, que constantemente vem derrubando o asfalto, e você tem uma central de coleta de esgoto ali, onde quando você passa, muitas vezes, ainda mais nessa temperatura, sol escaldante, o cheiro é insuportável, porque não é devidamente ordenada a situação do tratamento de esgoto, tá? 15 crianças de 0 a 4 anos de idade morrem por dia no Brasil em decorrência da falta de saneamento básico, principalmente por falta de esgoto sanitário. Da Fundação Nacional de Saúde essa informação. Então, 15 crianças de 0 a 4 anos de idade morrem por dia, então contribui para um alto índice de mortalidade infantil dentro do Brasil. Então, 1 bilhão de pessoas não dispõem de água potável e 1,8 bilhão não têm acesso a sanitários e esgoto. Isso nós estamos falando de mundo, tá ok? Algumas doenças relacionadas à falta de esgoto que contribuem para a morte de muitas crianças pelo mundo afora e também no Brasil. Olha aqui, hepatite A, pode marcar, gente. Se você quiser, escreve aí as doenças resultantes da falta de saneamento básico, principalmente de linhas de esgoto, principalmente por falta de tratamento de esgoto, você já vai entender. Então, olha aqui, hepatite A, diarreias, desinterias, dengue, febre amarela, malária e leptospirose. Muito cuidado. Então, as doenças você pode colocar no seu texto que a falta de saneamento básico conduz diretamente à formulação, à ocorrência de algumas doenças, como hepatite A, diarreia, desinterias, dengue, febre amarela, malária e leptospirose. Por que, principalmente, por exemplo, dengue, febre amarela e malária? Porque criam focos de água parada e ali propício para a reprodução dos mosquitos que transmitem essas doenças. Então, diz assim, aí vem uma situação interessante de investimento. Ó. Para cada R$1 investido em saneamento, economiza-se R$4 na medicina curativa, ou seja, seria uma grande vantagem para todo o Estado brasileiro investir basicamente em saneamento. E esse saneamento conduziria a uma redução muito grande nos gastos com saúde.
Pegou a ideia? Então, o saneamento básico está ligado diretamente às questões de saúde da população. Eu vou parar um pouquinho para que você possa anotar agora essas duas informações que são de caráter primordial. A falta de saneamento básico, a falta principalmente de rede de esgotos, tá? Conduz à formação da hepatite A, diarreias, desinterias, dengue, febre amarela, maralha e leptospirose. Tá? E a cada R$ 1 investido em saneamento, economiza-se 4 na área da medicina curativa, em medicamento, em tratamento e tudo mais, certo? Essas informações são cruciais, são de caráter muito, muito importante para poder estabelecer uma ideia acerca do saneamento básico, certo? Aí diz assim, índice de atendimento total de água no Brasil, até 2018, tá? E índice de... Deixa eu ver o que é isso aqui. Ô, meu pai. Ô, caramba. A tecnologia é bom, mas quando você sabe usar. Índice de atendimento de esgoto. Então, aqui, total de residências com água e residências com esgoto. Se você olhar, categoricamente, nós falamos que quem sofre mais com essa questão de saneamento básico no Brasil é o norte do país. Nordeste também, mas principalmente a região norte, tá? População total atendida, a média do Brasil é de 83,6%. Poderia ser mais se a região norte não puxasse para baixo, ou a região sul e região sudeste são as principais regiões centrais de água tratada e tudo mais, tá ok? A questão do esgoto, gente, esgoto já é uma situação muito complicada. Olha aqui para onde vai o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, apenas 53% dos domicílios tem esgoto tratado, ou seja, Campo Grande ainda é muito comum. Agora, algumas cidades do interior não tem nem sequer água tratada, não tem central de tratamento de água. Então, é uma realidade muito interessante. E no Rio Grande do Sul, 45% da população tem atendimento de esgoto, então vai variando muito de região em região. Então, a questão da água tratada, a questão do esgoto, são duas condições mais debatidas dentro do Brasil quando se fala a respeito de saneamento básico, tá? Aí, disponibilidade da rede de abastecimento de água em 2017. Quem fica atrás está aqui, sempre por região, a região norte vai ficar para trás a respeito, porque nós temos cidadezinhas lá no interior do Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, só chega de barco ou de avião, não sei se tem pistas de avião em São Gabriel da Cachoeira, eu acho que nem pista de avião tem em São Gabriel da Cachoeira, portanto, lá no interior do Amazonas. Então, fica muito difícil de você criar uma central de abastecimento da rede de água e de esgoto, principalmente na região norte. Então, as dificuldades também de desenvolvimento do acesso ao saneamento básico no Brasil. Então, nós temos que ser bem categóricos a respeito do nosso tema. Como democratizar o acesso ao saneamento básico no Brasil? Fica difícil você falar em processo de democratização do saneamento com essas disparidades regionais, com essas dificuldades que existem em milhares de cidades brasileiras. Então, você pode citar que a democratização do sistema de saneamento básico é uma dificuldade muito grande dentro do Brasil diante dessas diferenças regionais, dessas distâncias regionais e urbanas que existem dentro do Brasil. Aí diz assim, 85% da população tem rede geral de distribuição, 6,6% utilizam somente poço artesiano, 3,3% um poço raso, do lençol freático ou uma cacimba, um corredor d'água, tá? Opa!
Alguns utilizam como a base a fonte ou uma nascente d'água, e outros utilizam cerca de outras formas de abastecimento de água dentro do Brasil. Então, diz assim, olha a questão que ocorrem ainda dentro das regiões do Brasil, principalmente na região norte e nordeste do Brasil, é muito comum a gente encontrar essa realidade. E essa realidade também, certo? Crianças que a única fonte de água é aquela água suja, aquela água sem tratamento que pode causar doenças seríssimas a essa criança, à população. Ou seja, a questão do tratamento de água é uma realidade que está ligada também à questão do desperdício. Se há uma preocupação pelo lado de fornecer a água, tem que haver também um lado do consumo consciente desses recursos, certo? Tá. Aí o seguinte, brasileiros sem saneamento, tá? 83% dos habitantes do norte não tem saneamento, 53 ou 58 ou 59% nordeste, Mato Grosso do Sul, 40, aliás, Centro-Oeste, perdão, não é Mato Grosso do Sul. Região Centro-Oeste tem 49% dos indivíduos não têm acesso às redes de saneamento e região Sul 35 e na região Sudeste, somente 13% não tem acesso ao saneamento. Onde estão esses 13% na região Sudeste? Estão naquelas áreas bem próximas de grandes centros ou cidades médias, aquelas cidadezinhas bem do interior, onde não há a possibilidade de levar um saneamento básico para essas regiões. Então, isso é dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2018, marca aí, certo? Aí, uma questãozinha que está até na proposta de redação de vocês, muito interessante da gente poder entender a questão desse saneamento. As primeiras ações do saneamento no Brasil, os primeiros registros datam de 1561. Professor, mas já existia tratamento de esgoto, já existia central de água pluvial. Professor, já existia. Não, calma. Em 1561 foi o primeiro registro de saneamento no Brasil, com o fundador Estácio de Sá mandou escavar o primeiro poço para abastecer o Rio de Janeiro. Então, a ideia não era todo esse desenvolvimento de saneamento que nós temos, esgoto, água tratada e tudo mais. Na verdade, a água nem era propriamente tratada, ela era retirada do lençol freático das formas de poços, até construir o primeiro aqueduto no Brasil. Então, 1620, tá? Em 1620, portanto, século XVII, o início das obras do aqueduto Rio Carioca para abastecer o Rio de Janeiro. Então, a primeira central de abastecimento foi criada em 1620. O primeiro poço foi escavado no Brasil em 1561 para abastecer as famílias nobres que existiam dentro do Rio de Janeiro. Em 1723, a entrega do Rio Carioca, sendo o primeiro sistema de abastecimento de água no país. Carla? Não. Oi? Não, eu pensei que você tinha falado algo. Não. Tá. Aí, em 1940, iniciou o comércio dos serviços de saneamento do Brasil. A partir de 1940, se você quiser água, se você quisesse esgoto, mas esgoto em 1940 praticamente não existia. Se você quisesse os serviços de saneamento básico, você deveria pagar. Então, dentro do governo de Getúlio Vargas, a central de abastecimento de água, você vai utilizar a água, mas você tem que pagar pelo seu serviço. Então, em 1971, dentro do regime militar, foi instituído o primeiro Plano Nacional de Saneamento. Então, Plano Nacional de Saneamento, tentar levar o desenvolvimento do saneamento básico às diversas capitais do Brasil, principalmente as capitais, depois as cidades médias do interior. Em 2007, sanção da Lei Nacional de Saneamento Básico. E muito importante, se quiser anotar,
pode anotar, tá? Não é defesa de nenhum caráter político, de nenhum presidente, de nenhuma ação, mas dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva foi desenvolvido o programa de aceleração do crescimento. E esse programa de aceleração do crescimento estava relacionado também ao desenvolvimento do saneamento básico da população brasileira, levar saneamento básico às diversas regiões do Brasil. Isso foi um caráter considerado muito importante dentro deste governo, o programa de aceleração do crescimento, ligado também ao desenvolvimento do saneamento básico da população brasileira. Pode marcar aí, tá? Aí o país ainda volta atrás da campanha do lixo. Olha aqui, percentual dos municípios com tipo de destinação: lixão, aterro controlado, aterro sanitário. Região Centro-Oeste, uma grande parte vai para o aterro sanitário, outra parte vai para o lixão e outra parte vai para o aterro controlado. O que seria propriamente o lixão? Lixão é você pegar os resíduos domésticos, resíduos industriais, joga lá, pronto, acabou. Não tem nenhum cuidado, não tem nenhum estabelecimento. Aterro sanitário é o seguinte: você despeja o lixo e depois você cobre aquele lixo com uma camada de terra ou várias camadas de terra para evitar uma contaminação do ar, pelo menos, tá? E aqui nós temos um problema muito sério: percentual de municípios com iniciativas de coleta por faixa populacional. Até 49 mil habitantes, nós temos cerca de 63% da coleta. De mais de 500 mil habitantes, 95% da população é atendida. Campo Grande, por exemplo, está em 800, basicamente 800 mil habitantes. Vamos falar, arredondando a 800 mil habitantes. Então, seria aproximadamente cerca de 95% da população campo-grandense seria atendida com a central de coleta de resíduos, certo? Então, dentro dessa possibilidade, existem novas relações acerca dessa ideia a respeito do lixo. Vejam só, algumas cidades brasileiras, tá? O lixo fica todo jogado na rua, no fim de tarde, o centro é horrível, tá? Aqui que você falava, né, Murilo? Ilhas de lixão, ilhas de lixo, tá? Nas praias, nas lagoas que são formadas, ilhas de lixo. Então, são despejados milhões de toneladas de lixo. Ou essa realidade. Se você for, por exemplo, na região norte, nordeste, principalmente norte e nordeste, é costume você encontrar algumas áreas, algumas cidades, essa realidade. Então, falta de destino adequado para o lixo doméstico, tá ok? Você sabia que apenas 40% do esgoto gerado no Brasil é tratado? Você sabia que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada? É aquele caso que nós falamos, utilizam a água dos rios, dos lagos, dos poços artesianos e assim vai. 85% dos rios monitorados pela SOS Mata Atlântica não tem boa qualidade da água. Nossa, imagine. E detalhe, tá? Campo Grande é considerada, a Águas Guarirobas é considerada uma das melhores centrais de tratamento de água do Brasil. A água que nós consumimos em Campo Grande, ela é considerada uma das melhores águas tratadas do Brasil. Você pode procurar essa informação que você vai encontrar essa informação. Mais de 70% das doenças que levam a internações decorrem dos contatos com a água suja. Então, aquela hepatite A, diarreia, leptospirose, dengue, malária, febre amarela, estão ligadas diretamente com esse tipo de utilização da água, tá? Melhorando a conta-gota, a população com água tratada e a população com esgoto coletado. Melhorou, mas ainda não melhorou muito. Então, há um crescimento, tá?
perceptível, tá? Até 2017. Em 2018, o programa continua mais ou menos igual. Em 2017, a rede de esgoto alcançou 52% dos lares brasileiros, só que houve um pequeno aumento para 54% em relação a 2019. 2020 ainda não temos dados nem situações de melhoras e tudo mais. Saneamento melhora indicadores brasileiros. Por favor, vejam só, investir em saneamento básico pode atrair mais turistas. Olha que coisa interessante. Você pode colocar como uma proposta de intervenção aumentar os recursos de investimento em saneamento básico, campanhas de esclarecimento à população, porque melhora, tá? Atrai mais turistas, melhora a produtividade do trabalhador brasileiro e evita despesas com saúde. Olha que coisa interessante. Então, diz aqui, tá? Segundo a revista Época, 146 bilhões de benefícios foram economizados em 10 anos, ou seja, com a questão de saúde, com a questão do turismo, com a questão da produtividade do trabalho. Aqui você tem os dados ligados a cada situação. Então, em saúde, excedentes em operações, turismo, produtividade, excedentes de investimentos em imóveis. Então, há um aumento no processo de investimento e isso acaba atraindo turistas para a região. Se bem que, por exemplo, Campo Grande, o turismo mais comum realizado em Campo Grande é o turismo de negócios. Isso ocorre também. Então, ocorre a possibilidade de outras situações de outras áreas. Por exemplo, no litoral brasileiro, se você tiver uma cidade com um saneamento básico adequado, ela vai atrair mais turistas. Ou, por exemplo, o Murilo foi a uma praia, chegou lá na praia, achou aquele lixão dentro do mar. Você não vai querer voltar mais àquela praia. Você vai buscar outras praias, você vai buscar outras cidades. Então, assim, por ano, investimentos por ano. 2020 está aqui, ó. 2020 será o ano onde nós teremos um menor índice de investimento no chamado saneamento básico. Até 2014, nós tivemos uma alta no investimento, tá, para o saneamento básico. 2020, a preocupação maior é com o coronavírus, é com o combate à pandemia, e por isso os investimentos foram drasticamente reduzidos. E isso pode acarretar o surgimento de novos problemas na questão do saneamento básico, tá ok? Agora, algumas frasezinhas ligadas diretamente a estrutura do saneamento básico. Então, Nenê Bronson faz parte do Comitê de Melhorias Urbanas, se eu não me engano, na região da Bahia. Então, ele diz assim, saneamento básico eficiente é o melhor cartão postal que o município pode ter. Olha que eu gostei bastante dessa frase, tá? Sinceramente, eu gostei bastante dessa frase. Saneamento básico eficiente, tá? Tem que ser eficiente. É o melhor cartão postal que um município pode ter. Então, é essa ideia. Você chegar numa cidade, encontrar a cidade limpa, encontrar uma cidade cheirosa, encontrar uma cidade com estrutura de captação de água pluvial, de esgoto, nada a céu aberto. Então, seria evidentemente uma ideia de fornecimento de caráter assim, principal, de caráter primordial para o desenvolvimento dessa cidade. Então, saneamento básico eficiente é o melhor cartão postal que um município pode ter. Nenê Bronson, tá? Um dos ativistas para melhores condições das cidades na região da Bahia, tá ok? Outra, a maior dívida ambiental que temos é a carência de saneamento básico. Isso é frase de André Correia, secretário do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Então, a maior dívida ambiental que temos é a carência de saneamento básico. É justamente isso. Faltam muitos elementos para o saneamento básico chegar a uma estrutura ideal, principalmente no Brasil, certo? Então, essas ideias são de caráter fundamental. Aí, já pensou se você tivesse que comer, beber na qualidade conforme você contribui para o saneamento básico?
Quem aqui nessa sala de aula nunca jogou um papel no chão, no centro, nas ruas da cidade? Eu tenho um problema muito sério. Qualquer coisa que me dão, eu pego. Então, o console do meu carro está cheio de papel que depois eu utilizo com o descarte adequado. Deixa eu ver aqui. Murilo Cury falou, nunca jogou um papelzinho na rua, nunca jogou um papelzinho na calçada, nunca... Ótimo, parabéns. Eu tenho minhas dúvidas, mas você afirmando, eu vou acreditar. Então, ocorre... Olha, mal saiu de casa, Ronei. Exatamente. A minha educação também foi essa. Minha mãe também me ensinou a não jogar papel, jogar lixo, jogar o que for na rua, jogar o que for na lata de cerveja, lata de refrigerante. Você não pode jogar na rua. É por isso que, se eu estou quando eu saio, geralmente eu saio para pedalar ou saio para dar uma caminhada, tá? Quando eu saio com uma garrafa d'água, dessa descartável que eu sempre tenho em casa, mas eu não descarto em lixo inadequado. Tem gente que joga no quintal baldio, tem gente que joga no matinho, na rua, e isso acaba prejudicando a própria estrutura da cidade. O quanto você contribui, tá, para o saneamento básico é fundamental. Então, como proposta de intervenção, você não deve somente falar que o governo deve investir mais. O cidadão deve também fazer a sua parte em relação ao saneamento básico, ok? Tá? Então, para a nossa aula de hoje, foi justamente essa informação. Deixa eu colocar mais uma aqui, Celso Roberto Nadilo. Água limpa, direito do povo. Ainda pagamos por isso. Saneamento básico e é tudo cobrado pela lei dos direitos ambientais. Tempo passa, mesmo assim, a sujeira corre pelas ruas, rios poluídos e que acredita é a ilusão de mais um momento das profundezas da nossa vida. Causa meio do caos político. Então, essa ideia é de caráter também fundamental. Então, saneamento básico no Brasil tem solução? Imediatamente, não, mas pode ser amenizado com tratamentos, com investimentos adequados, com recursos adequados e também a conscientização da população no tratamento e na organização, e também como se fala? Na questão da manutenção da cidade limpa, é um elemento fundamental alastrado a respeito do saneamento básico. Então, lembre-se sempre, saneamento básico não fala somente sobre água e esgoto, fala da questão do tratamento da água pluvial, que é a água da chuva, fala da questão do controle de vetores, fala da questão da coleta de lixo. Então, tudo aquilo que nós chamamos de saneamento básico é um conjunto fundamental. Tá? Eu encerro por aqui, porque daqui a pouquinho já vai começar a vossa próxima aula, certo? Vou deixar disponível para vocês no Sysframe, viu, Miyoshi? Talvez hoje eu consiga publicar de novo, que eu já andei olhando já dei uma olhada no YouTube e provavelmente já está desbloqueado no meu canal. Tá ok? Aí vou deixar disponível para vocês. Para vocês tenham uma ótima semana, tá? Um ótimo dia para vocês. Nossa semana começou mais tarde, mas deixo aqui o meu abraço carinhoso para vocês e até a nossa próxima aula, tá ok? Beijo, beijo, beijo. Valeu, Ronei. Tchau, tchau. Valeu, Ronei. Obrigada, Ronei. Boa semana. Tchau, boa semana. Tchau, tchau.